Vocês estão curiosos para saber o que eu li nos últimos tempos? Então assistam a este vídeo e conheçam quais foram os melhores livros lidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. E conheçam também o que eu devo ler até o final deste ano. Salve, salve, garrancheiras e garrancheiros! Sejam bem-vindos! Eu sou Oswaldo Arthur. Inscrevam-se neste canal, deem aquele joinha porque isso sempre nos ajuda muito. Façam aqui embaixo seus comentários, porque é esta interação que realmente importa e eu leio e respondo a todos um a um. E aproveitem para compartilhar este vídeo com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo literário. Chega de churumelas e de enrolações, porque é tempo de Natal, é tempo de leitura viva. Bora lá? Depois do sucesso alcançado com As Meninas, em 1973, Lígia Fagundes Telles nos presenteou mais uma vez, em 1989, com o romance As Horas Nuas. Marcada pelo fluxo de consciência e pela polifonia, a narrativa requer do leitor a cumplicidade necessária para que o percurso, belamente caótico, se realize de modo a desvelar personagens essencialmente humanas, ainda que disfarçadas em clichês. Rosa Ambrosio, a protagonista, é uma atriz de meia-idade que teme o envelhecimento e sofre, após tempos de glória, seus melancólicos dias de abandono. E é nesse contexto que revisita, rememora seus grandes amores. Gateira, Lígia exercita em As Horas Nuas a sua alteridade animal, ao dar voz narrativa a Haru, felino que testemunha a decadência de sua tutora. Ao longo da leitura, me vi com frequência na expectativa por suas impagáveis aparições. A Casa das Quatro Luas é daquelas histórias infanto-juvenis que nos põe em estado de graça e de nostalgia. E como isso se dá? Ora, basta que um grupo de crianças se reúna num sítio para que se inicie uma grande aventura. No conto de Josué Guimarães, Rodrigo lidera meninos e meninas numa expedição com vistas a desvendar os mistérios que cercam uma velha edificação abandonada. A publicação, que data de 1979, me apresentou uma curiosidade nostálgica. Na obra, há a descrição de um videogame das antigas. Derfel, o narrador-personagem de O Rei do Inverno, primeiro volume da trilogia As Crônicas de Arthur, foi quem me abriu os portões para o castelo ficcional de Bernard Cornwell. O velho guerreiro, agora vivendo no mosteiro e afastado dos campos de batalha, redige a Igraine as façanhas e as desventuras do meu lendário xará. Discípulo de Merlin, Derfel recebe da rainha de Powys um maço de pergaminhos, um frasco de tinta feito de chifre e um feixe de penas de ganso para escrever, para dar registro às histórias que popularizaram a figura do Senhor das Guerras. E é por meio dessa estratégia literária que Cornwell nos garante certa verossimilhança, de modo a aceitarmos o relato que lemos como mais próximo da realidade. Devo seguir em breve a leitura dos outros 2 tomos, e muito por Arthur, que é o cara, eu sei, mas confesso, Derfel, Nimue e Galahad, nessa leitura, sequestraram como poucos a minha empatia e a minha atenção. Entajá e Sua Gente, de José J. Veiga. O protagonista que dá nome à obra é um menino amado por todos os habitantes de sua cidadezinha. Paraplégico, ele aprende a ler em casa com sua mãe, até ingressar na escola. E é aí que percebe que aquele local não foi construído nem organizado ou pensado para atender crianças em suas condições. Desde 1986, ano da primeira publicação,
Esse conto tem sensibilizado leitores de todas as idades sobre a relevância da acessibilidade a pessoas com deficiência física. Mais uma prova do legado desse grande escritor brasileiro. Contos desgarrados. É assim que Lígia Fagundes Telles classificou em 1978 as histórias curtas publicadas na coletânea Filhos Pródigos. Como ela mesma elucida no prólogo, minha intenção foi reunir algumas ficções avulsas publicadas em livros que tiveram suas edições, de pequena tiragem, esgotadas e não foram reeditadas. Para Lígia, sabiamente, o pastor junta o seu rebanho. A quem quiser lê-lo, oriento que procure Filhos Pródigos na estante virtual ou num sebo mais próximo de sua casa. Com esse livrinho do século passado, a dimensão do talento de Lígia lhe será mais palpável e mais familiar. Estou certo disso. Quer realmente diversificar suas leituras? Então talvez esteja na hora de ler um Tex e descobrir o que faz suas histórias resistirem bravamente o passar dos tempos. É o que eu fiz e faço. Entretenimento literário que eu recomendo muito. Não há palavras a serem escritas ou ditas que traduzam a altura, a experiência única que a leitura de O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, proporciona, sobretudo, a quem se aproxima dos 30 anos, ou a quem já se distanciou dessa faixa etária, como eu. O que li me impactou de tal modo que não contive a emoção. E o que mais me levou às lágrimas foi o fato de que em muitos momentos da jornada desse nosso herói, eu me vi representado por sua sina, por sua personagem. Pelo que sei, é comum que se leia o final de O Deserto dos Tártaros como propício à catarse, com o que concordo, uma vez que ocorre sim um certo alívio após tantos pesares e aflições. No entanto, ao nos ver, nem que seja um tanto vivendo o nosso dia a dia, como se fôssemos Giovanni Drogo, sempre na expectativa de uma recompensa, que despertamos para uma verdade assustadora e por vezes incontornável. Estamos ou não estamos todos liquidados? Publicado pela primeira vez em 1986 e prêmio Jabuti naquele ano, o fantástico mistério da feiurinha, de Pedro Bandeira, deixa claros os motivos de seu sucesso. Seu autor decidiu reunir várias personagens femininas dos antológicos e seculares contos de fadas, mas no pós-felizes para sempre, mais velhas, mamães, casadas com seus respectivos príncipes encantados, elas e Chapeuzinho Vermelho, a qual ainda deseja se casar com um nobre como suas amigas, mandam Caio, o lacaio, solicitar de Bandeira que lhes contasse a história de Feiurinha, desaparecida porque não havia mais ninguém que lembrasse de sua narrativa. E é aí que o mistério começa. Onde estará Feiurinha? Ah, agora eu sei. Em O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne, a perspectiva da criança é indubitavelmente o que mais nos emociona. Sua inocência ante os horrores praticados no Holocausto de forma paradoxal protegem e põe em risco o caçula de uma família nazista. É da janela de seu quarto, em Haja Vista, que esse mundo contraditório se desenha. Reconhecemos em Bruno uma meninice universal. Na infância, fomos todos exploradores do desconhecido, não é verdade? E é com Shemuel, o menino do pijama listrado, que Bruno, apesar da cerca que o separa, travará uma linda amizade. Desse modo, esses dois garotinhos, um judeu prisioneiro e um alemão do Terceiro Reich, personagens literários de tinta e papel, nos dão uma lição intensa e perturbadora do que foi e do que é a humanidade em carne e osso.
como fã de Volta para o Futuro e de Dark, a leitura de A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig, me fez lembrar ainda que por outros motivos e por outros prismas, histórias mirabolantes que buscam investigar por que e para que estamos neste mundo, de onde viemos e para onde vamos. Questões que intrigam a humanidade e às quais, para nossa alegria, a literatura tem por vezes formulado suas respostas. Os infortúnios que marcam as muitas trajetórias de Nora Seed podem despertar em nós lembranças dolorosas ou tristezas pelo que poderia ter sido, mas que não foi. Não obstante esses gatilhos emocionais, os leitores mais ou menos sensíveis aos temas expostos pela trama hão de suspirar reconfortados graças ao famoso quentinho no coração que o desfecho dessa história fantástica deve lhes causar. Em 1949, o jovem repórter Gabriel García Márquez, à época com 22 anos, é incumbido de cobrir jornalisticamente a desocupação de criptas funerárias de um antigo convento que seria vendido para a construção de um luxuoso hotel em Cartagena de Índias, na Colômbia. Provavelmente foi com a intenção de garantir verossimilhança a uma narrativa lendária que o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, no prólogo do seu Do Amor e Outros Demônios, lançou mão de uma estratégia ficcional sedutora, fazer seu público leitor crer no que seria contado nas páginas a seguir e com pitadas de seu realismo mágico. Nesta obra, Gabo expõe os bastidores da perversidade e nos desconcerta ao nos revelar o caráter condenável de um exorcista apaixonado por uma criança e dessa forma nos dá a ver, literariamente, a verdadeira face de um demônio. Para quem ainda não leu nada de Paulo Scott, afirmo sem pestanejar que esse autor não está para brinquedo no seu trampo literário. O que eu pude constatar, lendo Marrom e Amarelo, é que a sua ficção tem tutano para jogar luz sobre os problemas raciais menos óbvios ao senso comum, e isso sem recorrer ao panfleto, um trabalho belíssimo que combina a forma, a urdidura textual propriamente dita e o que é narrado, sem floreios, sem quaisquer concessões. Eu queria tanto saber por que a escrita de Neil Gaiman fascina inúmeros leitores no mundo todo, que dele eu li Coraline, e o fiz sem pegar qualquer spoiler, uma vez que sequer assisti a sua adaptação ao cinema. A narrativa que Gaiman dedicou às suas filhas é popularmente conhecida como uma história de terror para crianças, o que para mim se revelou, na verdade, como um verdadeiro prato cheio para quem ama o gênero, curte livros de entretenimento, estuda a teoria da literatura, psicanálise e até arquitetura. Não pretendo aqui, sobretudo, em respeito a quem ainda não leu essa joinha literária contemporânea, aprofundar quaisquer análises. Minha intenção maior é registrar como me tem sido positivo ler obras em geral evitadas por leitores do meio acadêmico. De minha parte, lamento que isso, durante um certo tempo, tenha me afastado, por exemplo, do que já escreveu Neil Gaiman, Stephen King, Tolkien, entre tantos outros. Com a chegada das festas, eu devo concluir até o final do ano. Entre Cabras e Ovelhas, de Joanna Cannon, que foi o mais votado por vocês naquele nosso vídeo, Booktag Não Li Mas. E Jack e o Porquinho de Natal, de J.K. Rowling, nesta edição da Rocco, que é uma maravilha, uma fofura.
nos comentários se vocês já leram alguns desses livros ou se pretendem lê-los. E eu quero desejar a vocês um Feliz Natal, que sejam muito felizes ao lado de sua família. E muito obrigado pela companhia que vocês têm nos feito todo este ano. E lembrem-se, comprando qualquer produto na Amazon, nas Americanas, na Submarino e na Shoptime, por meio dos nossos links que vocês encontram aqui embaixo no box de descrição. Vocês não pagam nada mais por isso e ajudam muito na manutenção, na resistência deste canal. Chegamos felizmente aos 1000 inscritos e muito obrigado a todos vocês. Um beijo grande, com muitas bênçãos e até a próxima. Tchau!